Boa noite a todos que aqui estão conosco para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Quero saudar então a cada um que se une a nós, então nesse momento de encontro uns com os outros e também com Deus na sua santa palavra. Quero saudar aqui a Clarice Fac, que está conosco. Boa noite, Clarice. Então, vizinha aqui também da congregação. A dona Jurema Schneider, lá do Larias, forte abraço. A Malise Petri também, boa noite. Silvério Erni Schneider. Então, também saudando a todos, desejando um abençoado estudo bíblico. Que bom que aqui vocês estão, seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Olha que bênção aí, seu Arno, né? Satisfação estarmos juntos. Também Sérgio Becker, lá do Larias. Aqui é Hildegard Martins, do Americano. Maria Bayer, de Bom Retiro do Sul. Hilga Kelm, lá de Esquina, Uruguai. Crício Mal. Também Ilmar Hirt, aí do Montanha. Bom estarmos juntos. Então, alguns fizeram a sua saudação. Também a Sheila Hirt, aí, do bairro Montanha. Também a Márcia Ritter, do Universitário. A Reni Groy, lá de Caxias do Sul. Forte abraço, dona Renita. Também Simone Sivers, de Cruzeiro do Sul. Loiva Sapka. Lá do Bauerec, Forquetinha. Gabriela Cosse também aqui, da congregação, um abraço, satisfação, a tua presença, muito bem-vinda. Bom estarmos juntos aqui, nos reunindo para mais um momento de estudo na palavra do nosso Deus. A Eluir Hir também com a sua saudação, Mai de Vruk, boa noite, bem-vinda também. Bom estarmos aí, que bom que vocês estão conosco, então, para mais um momento de estudo bíblico. Colocando que nós seguimos nos estudos uma publicação, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Livros de Estudos Bíblicos, publicação 2025, com a temática do ano Confirmados na Fé que Recebemos, conforme vocês veem no cartaz, no fundo, na parede aí, Confirmados na Fé que Recebemos. Fé que recebemos no batismo, e aí sendo confirmados, então, nesta fé, pela palavra. Um dia, aliás, nós confirmamos essa fé num momento especial e depois continuamente seguimos confirmando essa fé no estudo na palavra, na vivência cristã, nesse caminho que seguimos. Também a saudação do seu Erico Frederico Metzner, lá de 13 de maio. Eu acho que sim, 13 de maio ainda, seu Eurico? Forte abraço aí para o senhor, para a esposa. É bom estarmos juntos, seu Egon Selm. Uma satisfação vossa presença, é bom estarmos aí também, seu Adelar Dreyer, lá de Tupandi, Rio Grande do Sul, terra boa, é bom estarmos reunidos aqui, e sempre bem-vindos aí, então, seu Adelar, forte abraço para o senhor, para a esposa, também os seus queridos. E nós vamos, nesse momento, então, invocar a presença de Deus e aí falarmos também com Ele em oração. Então, convido você, nesse momento aí, na sua casa, para nós, assim, invocarmos a presença desse único Deus verdadeiro, o Deus triuno. Agora, na semana passada, no domingo, nós festejamos o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a vinda do Espírito Santo, que está aqui edificando a igreja, é Ele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos, é Ele que nos confirma, então, nesta fé, através do ensino que recebemos continuamente, é Ele que nos move a estar aqui reunidos. E agora, no próximo final de semana, nós celebramos o Domingo da Santíssima Trindade, será o final de semana do Deus Triuno, e como igreja cristã vamos estar celebrando, então, essa data, mais uma data, então, especial no calendário eclesiástico. Então, vamos invocar o único Deus verdadeiro, o Deus triuno, então, nesse momento, e falar com Ele em oração. Em nome de Deus Pai, o Criador de todas as coisas e o Preservador do universo. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador e Mediador,
Em nome de Deus, Espírito Santo, ensinador e consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento aqui nos reunimos para mais um estudo bíblico, estudo da Tua Santa Palavra. Nós, neste momento, queremos, em primeiro lugar, te render graças. Te agradecemos porque em Jesus nós somos os Teus filhos, temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ou seja, nós somos templos do Espírito Santo e nós te louvamos porque o Espírito que habita em nós, que pôs a fé em nós, conserva essa fé e leva a fé a produzir frutos. Nós te louvamos também, enfim, porque sabemos um dia do céu, quando tu nos chamares, e aqui na vida sabemos da tua presença na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos. Sabemos do teu amor, enfim, do teu cuidado. Queremos também te louvar pela tua santa palavra, sobre a qual temos oportunidade de meditar, então, aqui nesta noite, quando nos reunimos para esse estudo. Queremos também te agradecer pelo dia que tu nos deste, pela proteção, pelas bênçãos, enfim, pelo teu amor e cuidado revelado a nós e aos nossos queridos de muitas formas. Também queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Te pedimos por todos os idosos que sofrem na fragilidade dos seus dias, talvez na fragilidade física ou lutando com problemas de saúde. Te pedimos por todos os enfermos, conceda a cura, aqueles que tu quiseres dar essa dádiva, essa bênção, ou a força para carregarem a cruz ou o céu quando tu os quiseres chamar. Queremos também te pedir, consola os enlutados, aqueles que sofrem pela morte, pelo luto, enfim, Senhor, esteja com esses teus filhos. E queremos te pedir, consola-os em Cristo Jesus e conceda sempre a eles a força que precisarem para enfrentarem as dores aqui neste mundo marcado pelo pecado e também poderem viver nas certezas que só tu concedes em Cristo Jesus. Senhor, colocamos diante de ti a nossa vida, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A saudação também aí ao Ruben Schmidt, lá de Panelinha, Dr. Maurício Cardoso, né? E ainda Marlise Scheibler, né? Deus abençoe também a senhora, querida irmã aqui também da congregação, Silvia Hauenstein, né? Também o seu Ayrton, forte abraço aí para essa família, e o Valdecir Machado Rodrigues e os seus queridos também. E vejo que vários irmãos aí têm compartilhado também esse momento do estudo, e a partir deles mais pessoas têm se unido também a nós no estudo da palavra. E isso é maravilhoso. Então, nós vemos aí um grupo aqui reunido, contabilizado, né? Mas também vemos pessoas a partir desses compartilhamentos também se conectando para esse momento, então, de estudo na palavra. Então, todos muito bem-vindos. Deus guarde e abençoe a cada um em Jesus, o presente de Deus para nós e para o mundo, o caminho, a verdade e a vida, aquele que fez tudo por nós, que subiu ao céu, foi preparar um lugar e virá nos buscar na morte ou no dia derradeiro. Nós queremos nesse momento, então, cantar em preparação ao momento do estudo, que hoje, então, é o estudo de número 6, então, do livro de estudos bíblicos. Então, publicação da Igreja Evangélica Luterana, então, do Brasil, né? É desse livro, então, o estudo, e o tema é o cuidado com a vida. E a base bíblica, Mateus 5, 21 a 22, a base bíblica principal. Então, o cuidado com a vida. O tema é o 5º mandamento, que diz, não matarás. Então, nós agora vamos, em preparação, momento do estudo, cantarmos o hino 162 do Inário Louvai ao Senhor. Quem tem o seu inário na sua casa, é o hino Amarás. Talvez a maioria dos irmãos saibam de cor este hino. Então, cantemos ele nesse momento, então, em preparação ao estudo.
Muito bem, então seguimos aí com o nosso estudo, né? Então, o cuidado com a vida. É o estudo, então, de número 6 do livro de Estudos Bíblicos. E sintam-se todos saudados, todos abraçados, todos os que se unem aqui a nós também nesta noite. Vejo ainda a saudação do Rudi Reisner, aí de Montenegro. Forte abraço, Rudi. É Dona Ilse Miller. Olha que bênção, Dona Ilse. É bom vê-la aqui também, né, se unindo a nós para esse momento de estudo da palavra. O autor do estudo, ele conta uma história, então, na introdução, como é do costume, então, nessa publicação da IELB. O jovem Jim Elliot tinha um sonho: levar o evangelho a um povo desconhecido e traduzir a Bíblia no seu idioma. Ainda jovem, ele leu sobre o povo Auca, uma tribo indígena isolada, então, na floresta amazônica do Equador. Mas havia um problema: os Aucas eram muito violentos. Eles brigavam entre si e matavam qualquer estranho que entrasse, então, nas suas terras. Mas mesmo assim, Jim e alguns amigos decidiram ir para lá. E após meses de preparação, os missionários chegaram a uma praia do território Auca. E no início tudo parecia bem. Alguns membros da tribo se aproximaram de forma amigável. Porém, no dia 8 de janeiro de 1956, um grupo de guerreiros atacou aqueles homens com lanças, matando todos eles. Embora estivessem armados, os missionários não reagiram. A notícia da tragédia chocou as pessoas pelo mundo. Mas a parte mais incrível dessa história ainda estava por vir. Elizabeth Elliot, a viúva de Jim, continuou o trabalho missionário com os Aucas. E apesar do perigo, ela e outras mulheres foram viver com a tribo, aprenderam a língua Auca e testemunharam Jesus. O Espírito Santo chamou muitos à fé, incluindo alguns dos guerreiros que participaram do ataque, então, contra os missionários. O ódio e o desejo de vingança teriam gerado mais dor e sofrimento. Porém, o perdão e o anúncio do Evangelho trouxeram nova vida a uma tribo que antes vivia mergulhada na violência e no medo. Olhem só que fantástico, né, esse parágrafo. Então, o ódio e o desejo de vingança trazem mais dor e mais sofrimento. Agora, o perdão, o anúncio do Evangelho, traz nova vida, né, a uma tribo que antes estava mergulhada em violência e medo. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, transforma, com certeza, vidas, corações, realidades. Então, para muitos, não matar é um dos mandamentos mais fáceis de cumprir. Mas será que entendemos tudo o que isso envolve? Porque talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem assim: eu não roubei, eu não matei, não fiz nada para ninguém. Bom, isso talvez é uma percepção já sobre a realidade do pecado, que é negada pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas do mundo se acham boas, buscam cumprir, né, as leis do Estado, do país, buscam ser bons cidadãos e entendem por isso que não são pecadores, ou seja, são merecedores de dádivas, né, e coisas boas. Mas também agora tem o ponto aqui, o chamado a refletir sobre o que a maioria das pessoas entende sobre o quinto mandamento que diz: não matarás. Será que a maioria entende realmente esse mandamento, que é não matarás? Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, então capítulo 5, o versículo 21 e o versículo 22. Mateus capítulo 5, o versículo 21 e 22. Mateus capítulo 5, o versículo 21 e o versículo de número 22. Que eu leio então nesse momento. O título ali fala sobre ódio. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Li apenas então os versículos 21 e 22. Lembremos que esse texto, ele fala,
né, nesse texto chamado também Sermão do Monte, Jesus fala, né, e nos ajuda a entender então o significado do mandamento. Você não deve matar, mostrando que o mal brota do coração e se expressa em atitudes de violência que geralmente são consideradas menores, mas que também levam ao juízo e à condenação. Porque talvez as consequências, visivelmente falando, elas são menores. Porque nós sabemos que não existe pecadinho e pecadão. Pecados são pecados, todos são graves. O que muda são as consequências. Ora, por vezes, temos consequências maiores ou consequências menores diante dos pecados humanos. Aqui o texto do 21, né, como foi dito aos antepassados, né, a linguagem na NAA usa como foi dito aos antigos, não mate. Então Jesus confirma uma proibição explícita de matar, mas denuncia uma leitura superficial então da lei, que limitava a aplicação do mandamento ao ato físico de assassinar então alguém. Ele quer ampliar o foco e apontar para o coração humano de onde procedem, né, os desejos e as motivações que levam ao pecado. Uma citação de Mateus capítulo 15, o versículo de número 19. Aqui o próprio Jesus ele diz assim, talvez você se lembre do versículo, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e calúnias. Então, essas palavras são ditas no contexto onde se discutia sobre pureza e impureza, e Jesus diz assim, são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. E ali no contexto também se falava sobre alimentos, onde daí Jesus diz assim, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, é o que sai da boca. Então é o que vem do coração que torna as pessoas impuras. Aliás, aquilo que se manifesta a partir da boca está no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, isso também é bíblico. Então, a interpretação mais ampliada então do mandamento, mais profunda, mais detalhada do mandamento, nos faz lembrar que toda maldade, todo pecado vem da essência humana, do coração humano, da base humana. Aí o versículo 21 lá diz, quem matar será sujeito a julgamento, ou seja, será julgado. O julgamento aqui refere-se ao tribunal humano, onde casos de homicídio, então, eram julgados pelos anciãos e líderes, conforme Deuteronômio 16, 18. A existência de uma mobilização social e de um julgamento enfatiza que o homicídio não apenas afeta a vítima e a sua família, mas quebra a ordem social e coloca todos em risco. Quando alguém comete homicídio, né, ele vai a julgamento, né, mas, como diz o texto aqui, então, não só a vítima é afetada e sua família, mas quebra a ordem social e coloca todos em risco. Traz uma série de consequências, ou seja, diante das vítimas ou a partir do contexto também do agressor, daquele que cometeu, né, o delito, o crime. Todos são impactados duramente e isso traz sofrimento generalizado. Então, aos que estão ali, né, os atingidos, né, o contexto e também o contexto, então, daqueles que agridem, né, ou seja, que matam. Obviamente, se sabe, então, né, a partir então, do que acontece. Então, nós vamos então adiante com relação ao texto, né? Destacamos aqui nesse momento também o versículo de número 22. No versículo 22, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Várias ênfases aqui o autor do estudo coloca, né? Eu, porém, lhes digo, né? Jesus não está negando a lei, mas demonstrando como ela se aplica plenamente no reino de Deus. Então, suas palavras ecoam a própria voz de Deus que entregou os mandamentos no Sinai e trazem clareza definitiva sobre o seu significado. Se irar contra o irmão, ou seja, ficar com raiva do seu irmão, né, refere-se a uma ira pecaminosa, né, e essa envolve amargura, rancor,
desejo pessoal também de vingança, tem outros sentimentos que fazem parte desse momento. É diferente da ira justa, como a Bíblia usa, né, como expressão que pode ser experimentada por Deus ou por aqueles que agem em seu nome, como os pais ou o governo. Né? Ao especificar contra o seu irmão, Jesus ressalta que a ira nem sempre é direcionada a inimigos ou pessoas estranhas, mas também a pessoas próximas e mesmo irmãos na fé por vezes. Então é um sentimento de amargura, de rancor, talvez desejo pessoal de vingança, né? É falta de perdão, né? É isso que nós percebemos com relação a esse sentimento. Insultar o irmão, ou seja, ofender a ele, né? Então, além da violência física, palavras e atitudes desrespeitosas também são pecados. O verbo grego aqui traduzido como insultar, raka, tem o sentido de tratar o outro como sendo inferior, ignorando sua dignidade de pessoa criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. E aí nós percebemos como é complicado isso diante de Deus, ignorando a dignidade da pessoa criada à imagem de Deus. Cada ser humano é criado à imagem de Deus. E lembremos, existe a violência física, mas também existe palavras e atitudes desrespeitosas contra o próximo. Então são formas diferentes de matar então o nosso próximo, que são clarificadas para nós a partir desse texto e que Jesus chama a atenção no chamado Sermão da Montanha. Então podemos pensar que cada ser humano ele tem uma dignidade como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma forma que o homicídio resulta em julgamento humano, conforme o versículo 21, insultos e palavras de desdém resultam em julgamento divino. Então, sob o reino de Deus, o cristão é chamado a substituir as palavras de desprezo por bênçãos e encorajamento. Olha que bacana, né? Então, bênçãos e encorajamento. Tem alguns textos que nós podemos, aqui o autor menciona, né? Efésios 4, 29. Você tem a sua Bíblia aí, quiser também procurar, né? Gálatas capítulo 4, versículo 29, que nesse momento então eu leio. Diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha que importante isso, né? Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem essa palavra. Dizer coisas, palavras boas que ajudam a crescer na fé e as pessoas a conseguir o que elas precisam. E significa incentivo, apoio, né, orientação com relação então às palavras. 1 Pedro capítulo 3, o versículo de número 9, diz assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Pagar o mal com... não pagar mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pagar ofensa com bênção. E Deus, com certeza, ele promete aqui nos recompensar, né, ainda mais agindo então dessa forma. Em outra parte da Escritura, eu cito também um texto onde Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, diz assim: vençam o mal com o bem, o desamor com o amor. Quando alguém nos ofende, nos agride, né, vencer o mal com o bem. Quando alguém mostra falta de amor, vençam, né, o desamor com o amor. Vencer o mal com o bem. Essas são as ferramentas, as armas do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós, que pelo Espírito Santo a gente possa justamente fazer isto. Porque o normal na sociedade e no mundo é quando alguém ofende, a pessoa ofender novamente. Quando alguém agride, né, a famosa lei do talião, toma lá, dá cá. Ou seja, alguém nos faz o mal, eu faço o mal de volta. Alguém me pisa, eu piso de volta. Né? Alguém me agride, eu agrido de volta. Com certeza, somente a partir do amor de Deus fortalecidos que nós vamos
seguir, né, usando essa estratégia de Jesus, vencer o mal com o bem, desamor com amor, né, pagando ofensa com bênção. E que desafio isso? Esse desafio é da igreja, esse desafio para cada um de nós que formamos essa igreja. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, essas são as orientações que ele traz, então, para nós, a Escritura Sagrada. O texto aqui, a linguagem NAA usa o chamar de tolo, né? Também um destaque sobre o versículo 22. Na NTLH fala aqui de idiota, né? Idiota ou tolo. No contexto judaico, chamar alguém de tolo não era apenas insinuar falta, talvez, de inteligência, mas atacar o valor da pessoa e a sua relação com Deus. O insensato, o tolo, é aquele que nega a Deus e vive de forma ímpia. O Salmo 14:1 diz, né? Diz o insensato no coração, não há Deus. Né? O Salmo 53, o versículo de número 1, que eu também quero ler aqui diante de vocês. Salmo 53, então o versículo de número 1, diz assim: os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. A realidade humana, por um lado. Né? Mas os tolos pensam, para mim, Deus não tem importância. Os tolos dizem, não há Deus. Deus não é importante. Eu não me importo com Deus, eu não me importo com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a palavra de Deus. Então, esses são os verdadeiramente tolos. Os sábios são os que reconhecem a Deus. Mas o texto diz aqui que chamar alguém de tolo dentro daquele contexto judaico era atacar o valor da pessoa em relação e também a sua relação com Deus. Então tem esse aspecto espiritual. Então o insensato, o tolo, aquele que nega Deus e vive de forma ímpia, ou seja, como um não cristão. E as palavras são frutos do coração. Mateus capítulo 12, o versículo 34, que eu leio também neste momento. Mateus 12, o versículo 34, diz assim... Mateus 12, o versículo de número 34, que leio, então, neste momento. Ninhada de cobras venenosas, né? Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Muitos acham que é um provérbio do mundo, mas esse é um provérbio bíblico, são palavras do próprio Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Então, as palavras são frutos do coração das pessoas. E um coração que se alegra em menosprezar ou condenar os outros está longe do reino de Deus. Isso é palavras fortes para nós. E para nós refletirmos a respeito disso. Facilmente nós podemos incorrer nesse erro. Então, menosprezar ou condenar os outros não faz parte das atitudes daqueles que pertencem ao reino de Deus. E é característico daqueles verdadeiramente ímpios, ou seja, aqueles que não têm a Deus, não conhecem a Deus, não valorizam a Deus e não sabem o valor da pessoa humana, então, diante de Deus. O valor da pessoa humana, importante lembrarmos, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, santos sem pecados, iguais ao próprio Deus. Nós temos o fôlego eterno, todos os seres humanos têm alma imortal, diferente das outras criaturas de Deus que têm alma, mas a alma é mortal. O ser humano tem alma imortal. É o único que recebeu lá na criação o sopro diretamente então de Deus. E esse é o valor de cada ser humano então diante de Deus. O versículo 22 ainda fala de o inferno. Há uma menção aqui justamente sobre a questão da condenação, né? Ao inferno, né? O texto de Mateus capítulo 5, o versículo de número 22, eu voltando então ao texto, né? Que é a base, né, principal do nosso estudo, eu lembro aqui as palavras, diz, né, no 22, e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno, ou para o inferno de fogo.
Então o fogo é usado nas Escrituras para descrever a punição reservada aos ímpios. Quem vai para o inferno? Aqueles que não creem em Jesus, porque Jesus é o Salvador. Saber que Deus existe não salva ninguém, porque isso até o diabo sabe. Eu gosto do texto de Tiago, onde lá existe um questionamento e uma afirmação. Crês tu que Deus é um só? Olha que texto para a Santíssima Trindade, né? Crês tu que Deus é um só? Ótimo, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem de medo. Isso até o diabo sabe que existe Deus, mas ele é salvo? Não, mas ele reconhece a Deus, ele treme de medo diante de Deus. O diabo e os anjos maus, eles não têm como negarem a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, lá no final da Bíblia, Apocalipse 20, o versículo 12 e 15 diz assim: Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. Ou seja, um dia todos irão em Cristo ou para o céu ou para o inferno. Então a morte e o mundo dos mortos então foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ou seja, é o que acontece com aqueles que não creem em Jesus. Quem não está com a marca de Jesus na testa e na mão direita, ou seja, que não está marcado no sangue de Jesus, que não permanece nessa aliança eterna com Deus, na morte, então irá para a condenação eterna no inferno, ou seja, vai para a condenação eterna. Indiscutivelmente, certo? Ninguém vai para o céu por mérito próprio, pelos méritos de Cristo. Então, as pessoas que não estiverem com Cristo não têm os seus méritos, portanto, irão para a condenação eterna. É o que acontece com a alma a partir da morte, no dia derradeiro, também com o corpo, onde acontece também a confirmação do juízo de Deus sobre a realidade de cada ser humano. Então, de acordo com aquilo que fez, né, os graus de condenação no inferno, né, e também os graus de glória no céu, ou seja, quanto mais frutos alguém produziu, para a honra e glória de Deus a partir de Cristo, maior a honra, né, diante de Deus também no céu e de todos que lá estiverem vivendo então na glória. Essas são palavras então registradas na Escritura. Jesus está então enfatizando que atitudes e palavras que ferem o próximo têm consequências eternas. Ou seja, cada pecado é grave, mas o assunto específico aqui é atitudes e palavras que ferem o próximo. Embora essas ações pareçam menores e até inofensivas, elas revelam a condição pecaminosa do coração e levam ao mesmo julgamento que ações externas, como homicídios. Por vezes nós pensamos assim, puxa, fulano cometeu um homicídio, né? Ele foi preso, está condenado, né? Mas a gente esquece também que palavras também são pecados graves diante de Deus, gravíssimos diante de Deus, mudam certas consequências, mas cada pecado leva à condenação. A condenação eterna no inferno, caso não houver arrependimento, né, e a pessoa não tiver o perdão, então, por Jesus. Normalmente se pensa, né, em matar, né, em tirar a vida de alguém, unicamente diretamente. Mas, ora, podemos matar pessoas com palavras, ações, desprezos e assim por diante. Poderíamos aqui discutir nesse mandamento várias coisas a mais também. Por exemplo, falar sobre eutanásia, Deus diz não matarás. Sobre aborto, Deus diz não matarás. Enfim, buscar defender a vida em todas as circunstâncias é o nosso desafio. Pena de morte, poderíamos discutir o assunto. Até sabemos que autoridades, ora, ou as leis podem ser instituídas e terem o direito de tirar a vida de pessoas em circunstâncias, mas via de regra Deus diz não matarás, né? Porque Deus quer sempre, né, oportunidade também até as pessoas para o arrependimento e ao perdão. E isso é o que nós vemos à luz da própria palavra de Deus. Então essa é a luta. Então alguns questionamentos aí para nós refletirmos.
Qual é a diferença entre o que foi dito aos antigos e o que Jesus está ensinando? Existe alguma diferença? Conforme o versículo de número 21, não existe diferença nenhuma, certo? O problema estava na interpretação que estava sendo dada apenas ali no Novo Testamento. Então, por que a ira contra o irmão é considerada tão grave quanto o homicídio? Pecados são pecados, lembremos. Não existe pecadinho ou pecadão. Existem consequências maiores ou menores, certo? Não esqueçamos isso. O que Jesus quer dizer ao afirmar que as palavras e atitudes pecaminosas interiores também levam ao julgamento, ao tribunal e ao inferno de fogo? Ou seja, qualquer pecado leva para o inferno, não havendo arrependimento. E todo pecado é grave, ou gravíssimo. Todo pecado, caso não haja arrependimento e perdão, leva para a condenação. Então, o que esse texto nos ensina sobre a importância de valorizar e respeitar o próximo? Bom, lembremos que esse é um dos mandamentos que Deus nos deu, da segunda tábua. O primeiro diz para honrar pais superiores, e o segundo diz para não matar a ninguém. Ou seja, Deus preserva a vida das pessoas. Então, são formas de amar o próximo. Amar o próximo é honrar, né, pais e superiores, e assim também guardar e preservar a vida de todas as pessoas. Então, o resumo da segunda tábua é amarás teu próximo como a ti mesmo. O da primeira, amar a Deus sobre tudo. Da segunda, amar o próximo como a ti mesmo. Então, são respostas do amor a Deus. Por vezes podemos dizer, sim, mas as pessoas não merecem, o fulano não merece, ou é um inimigo, né? Ok, Jesus diz para orarmos pelos inimigos e pelos que nos perseguem, né? Não para Deus destruí-los, mas para Deus talvez tocar o seu coração, mudar a vida. Lembremos da história inicial, o evangelho transforma vidas, e agregar ódio, violência, desamor ou ofensas agravam as situações com relação ao semelhante, ao próximo. São orientações que Deus traz para nós. Então, de que forma esse ensino revela a nossa necessidade da graça e do perdão de Deus? Ou seja, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. E essa é a nossa realidade, né? Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Podemos nós acusar alguém sobre essa realidade? Não, nós todos somos pecadores. Portanto, todos dependentes da graça de Deus, e se não fosse por Jesus, eu iria para o inferno, e vocês todos também, já na hora da morte com a alma, e a partir do dia derradeiro também com o corpo. Êxodo capítulo 20, o versículo 13, lá cita o mandamento, né? É a primeira vez em que na Bíblia aparece, então, a tábua da lei, os mandamentos. A segunda vez, a repetição, é Deuteronômio capítulo 5, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, então, não matará, simples assim. Lutero deu uma explicação fantástica a esse mandamento, né? Aí depois nós vamos ler, então, aquilo que Lutero destaca novamente, mas eu vou dizer aqui, talvez você saiba decorar, você sabe decorar o quinto mandamento? Não matarás. O que significa isso, de acordo então com Lutero? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Ou seja, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Não fazer mal algum ao nosso próximo, muito pelo contrário, né? Ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Tá? Não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo, mas devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Agora, um outro texto para a gente refletir também, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo de número 37. Qual é o texto que nós temos aqui? Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Nós temos aqui a parábola do bom samaritano. Lembra da história? Um homem foi deixado quase morto à beira do caminho e passam 3 pessoas por ele ali. Quem ajuda ele? Um samaritano. Alguém que era considerado inimigo. Foi esse que ajudou. Não foi um religioso, ou não foram os religiosos, né? Ou não foram aqueles ligados, então, à lei de Deus, como diz o próprio texto aqui, né? Que conta a história, né? Mas aqueles que passaram de lado,
né? Então, não foram esses. Então, aqui fala de um levita que passou ali, né? Fala também aqui justamente do sacerdote, né? O sacerdote, o levita, e daí depois o samaritano, que era considerado inimigo. Então, não eram aqueles ligados à lei de Deus, à igreja de Deus, ao povo de Deus, mas alguém que era considerado inimigo. Quem ajudou e salvou a vida dele? Um inimigo. Deus diz, não matarás. E como ele ajudou? Ele pegou, ou seja, ele correu o perigo, ele foi lá, desceu do seu animal, tratou das feridas, pôs ele sobre o seu animal, levou até uma hospedaria, uma estalagem, cuidou dele enquanto pôde, depois pagou a conta para que o hospedeiro cuidasse dele, e na volta ele passaria ainda para pagar a diferença caso houvesse, né, alguma dívida a mais ainda para ser restituída. Esse foi o inimigo. Assim agiu o inimigo. Enquanto que o sacerdote e o levita passaram de lado, ou seja, e não o ajudaram. Então nós estamos falando aqui de não matar, ou seja, é ajudar, ou seja, é assistir, é se pôr junto, né, é socorrer, é estar presente. Então o texto fala justamente então sobre isso. Um outro texto aqui citado pelo autor do estudo é 1 João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 24. Então, lá no final da Bíblia, então, nós temos as epístolas então, de João. 1 João capítulo 3, versículo 14 até o versículo então, de número 24. Lá diz: nós sabemos que já passamos a morte para a vida, e sabemos isso porque amamos aos nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa de Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Ou seja, é coerência, né? Então, palavras e atitudes, um amor que se mostra por meio de ações. Então, quem odeia o seu irmão é assassino. Talvez aí a gente percebe como é grave, né, alguém dizer eu odeio fulano, né, o seu idiota, seu tolo, ou sei lá o quê, né, como por vezes pessoas motivadas na sua raiva, na sua ira, no seu rancor, né, possam acabar afirmando. Mas a gente viu que isso é muito grave, sabemos que isso pode levar alguém então à condenação, no próprio inferno, sim. Não podemos minimizar isso e lembrar que matar também em pensamentos, palavras e ações. Então, são as formas de pecar contra qualquer mandamento, então, da própria lei, certo? Temos alguns resumos aqui com relação aos ensinamentos do estudo. O autor do estudo destaca, primeiro, não devemos ferir e matar. A vida é um presente sagrado, né, dado por Deus. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Lá no ventre materno de nossa mãe, nós todos fomos escolhidos para nascer, porque outros irmãos nossos poderiam ter nascido, e Deus nos moldou como Ele queria. Ele deu as características para cada um que Ele queria dar a cada um. Não fomos nós que escolhemos a cor do cabelo, dos olhos, né, da pele e tudo. É claro que Deus usa, né, dos pais, né, nós somos de um conjunto de questões hereditárias, né, certo? Mas Deus nos molda a partir dos nossos pais. Ele que nos molda como Ele quer, não como a gente quer ou imagina, certo? Então Ele nos chama também agora a proteger a própria vida. Matar ou causar dano ao próximo não é apenas uma violação das normas de convivência da lei de um país, mas é uma afronta ao Criador. Portanto, devemos viver em paz e evitar qualquer ação que possa causar dano ou mal à vida de outra pessoa. Então, pecado interno, né? Devemos rejeitar qualquer desejo ou intenção de fazer o mal a alguém, seja por pensamentos, palavras, gestos ou por omissão. Omissão de socorro também é crime. E a pessoa perdendo a vida, eu posso ser culpado também da morte de alguém
que eu não prestei socorro. Por exemplo, se a gente pensar em termos de trânsito, não prestar socorro é crime. Querer o mal ou concordar com o prejuízo de outra pessoa, então é tão pecaminoso quanto causar dano diretamente. 1 João 3,15. Pois desrespeita a santidade da vida e revela um coração cheio de ódio, de inveja ou indiferença. Um outro destaque, impedir o mal. Quando vemos o mal acontecendo, temos meios de impedir, devemos agir para impedir, ora, o mal acontecendo. Provérbios, capítulo 24, o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim, que eu leio, então, neste momento. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Bom, eu já entrei num outro aspecto aqui, né? Aliás, é o 24, o versículo... sim. Assim como o favo do mel é doce, então, na língua. Ali fala justamente sobre o mel, né? Mas especialmente aqui o versículo 11 e o 12, né? Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. E o 12, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer, certo? Muito bem. Um texto que chama atenção, né? Também que Deus olha, né? Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, mas Deus também abençoa os frutos da fé. E Ele espera que nós justamente zelemos pela vida, ao invés da morte. Então, isso nos diz respeito, sempre nos diz respeito. Defender, então, a vida humana também nos diz respeito. Tiago 2, 15 e 16, um outro texto também bem interessante, o livro, então, de Tiago, capítulo 2, o versículo 15 e o 16, que eu leio, então, neste momento. Diz assim: por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé, assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, a fé se reflete por palavras, por pensamentos e também por ações. Nós possamos refletir a fé que Deus nos deu em Cristo Jesus, né, dessas diversas formas, diante de Deus e também diante dos homens, sendo testemunhos vivos, né, do amor e da graça do nosso Deus. Então, ignorar o sofrimento ou a injustiça é falhar no amor ao próximo. Né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, né, se eu não amo o próximo a quem eu vejo, quem está diante de mim? Que o Espírito Santo nos leva, então, a sermos instrumentos de justiça, também em proteção na vida das outras pessoas. Um outro destaque, preservar a vida. A fé é ativa pelo amor, automaticamente. Fé sem obras é morta, não existe. Somos chamados a ajudar quem está em necessidade, seja alimentando os famintos, socorrendo os feridos, confortando os aflitos. Gálatas 6, 9 e 10. Então, preservar a vida é refletir a vontade de Deus que sustenta e cuida de todos nós com amor e com misericórdia. Doutrina, bom, então não matarás, né? Você não deve matar, devemos temer e amar a Deus de maneira que não causemos dano mal algum ao nosso próximo em sua vida, pelo contrário, devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades da vida. Citação então do Catecismo Menor, que está no livro de Concórdia. Conclusão, tá? O mandamento, você não deve matar, pode parecer simples e fácil de cumprir. No entanto, ele não trata apenas do ato de tirar a vida, mas condena o pecado interior que se expressa em ira, insultos, falta de consideração, então, pela vida do outro. Então, essas coisas, embora pareçam menores, também levam ao julgamento de Deus e condenam, então, ao próprio inferno. Por outro lado, Deus nos ordena ajudar e favorecer o próximo em todas as necessidades da vida, cuidando dele e protegendo-o do mal. Ao meditar, então, na lei de Deus, percebemos a nossa incapacidade de viver perfeitamente de acordo com ela. A boa notícia é que Jesus cumpriu a lei em nosso lugar e, morrendo na cruz, nos libertou da culpa e do poder do próprio pecado. Batizados em Cristo, temos a certeza do perdão
E não precisamos temer, então, o juízo eterno. Em paz, somos guiados pelo Espírito Santo, e a nossa fé atua pelo amor, promovendo a vida e cuidando dela em todas as vocações, então, em relacionamentos. Pense sobre todas as maneiras que alguém pode pecar contra o mandamento. Você não deve matar. É fácil abandonar qualquer sentimento de vingança ou hostilidade e buscar reconciliação com aqueles que o magoaram? Como você pode demonstrar amor e valorizar a vida das pessoas ao seu redor, mesmo daqueles que desafiam ou o tratam como inimigo? Lembrem, vence o mal com o bem, desamor com amor. Né? Responder a desprezo, ou seja, ao inimigo com bênção. São as armas de Jesus, é o jeito de Jesus agir. O pecado traz como consequência, então, o julgamento e a condenação de Deus. Qual é a esperança dos seres humanos que não conseguem cumprir a lei perfeitamente? Lembremos, né? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem que não peque. Então a nossa única esperança é Jesus. Só por Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Foi Ele que venceu o pecado, a morte e o diabo. É Ele que por nós cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Que bênção, hein? Do contrário, eu e você, né, estaríamos perdidos para sempre, né? Com certeza. Mas a partir justamente de Cristo, você é filho de Deus e eu também, somos alimentados nesta fé e buscamos seguir as orientações e os conselhos de Deus, que não são um castigo para nós, muito pelo contrário, né? Os mandamentos de Deus, eles mostram para nós como podemos melhor agradar a Deus, que nós queremos agradar, qual é o melhor caminho para viver e ser feliz. Então, com certeza, né, os mandamentos de Deus são uma bênção, né? Eles servem para nós de freio, eles servem para nós de espelho e mostram para nós a norma, o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. É esse o estudo, então, que nós tínhamos para o dia de hoje. Nós queremos, neste momento, aí falarmos com Deus, então, em oração, e orarmos a bênção de Deus, e depois nós vamos finalizar cantando, então, mais um hino, e assim daí nós vamos estar, então, nos despedindo, então, nesta noite. Certo? Então, vamos orar. Então, dirija a oração que o próprio autor do estudo colocou, então, para nós, então, nessa noite. Senhor Deus, peço perdão por todas as vezes que não demonstrei amor e compaixão ao meu próximo. Dá-me o teu Espírito Santo para que eu possa abandonar todas as formas de agressividade e perdoar aqueles que me magoaram. Ensina-me a respeitar a vida que tu criaste, cuidando com zelo e paciência daqueles que tu colocaste ao meu redor. Obrigado, Pai amado, porque em Cristo tenho o perdão e a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, gente, foi uma satisfação ter estado junto convosco, então, nesse estudo bíblico, nesta noite. Nós teremos um novo estudo, né, na última quarta-feira do mês. Então, daqui a 2 semanas, nós teremos um novo momento, então, de estudo aqui online, né? E você, desde já, então, é o nosso convidado. Vai ser no dia 25 de junho, o próximo estudo. Então, daqui a 2 semanas exatamente. Também quero destacar aqui na Congregação Cristo, nós teremos amanhã reunião das servas às 19 horas, com a Arraiá das servas, né? Então, uma confraternização junina das servas, então amanhã à noite às 19 horas. Destaco também com relação ao final de semana, cultos todos os sábados e todos os domingos, né? No sábado às 18, o culto é com transmissão pelo Face, né? E também presencial, obviamente, na igreja, e domingo de manhã presencial também na Congregação Cristo. Todos convidados, né? Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus, que nós possamos seguir com Jesus, pois quem segue com Jesus segue bem nesta vida e para a eternidade. E não esqueçamos, pecados são pecados, todos são graves. Existem consequências menores ou maiores, mas em Cristo nós estamos livres da condenação. Em Cristo há perdão, salvação, vida eterna, e Deus está conosco em todos os dias. Nos despedimos cantando o hino 81 do Inário, Louvai ao Senhor. Cristo disse, vós sois a luz do mundo.
Quem segura minha mão é Jesus, o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade. Abençoada noite e semana a todos.